Graça e paz, querido irmão, um bom dia. Que privilégio poder participar com os irmãos, com a igreja, desse devocional, desse tempo que nós estamos vivendo enquanto igreja, dessa série Milagres. A gente poder falar sobre os milagres, a gente poder fazer esse devocional. Queria convidar os irmãos a pegar o seu panfleto desse mês, dessa série, e preencher e trazer para os cultos, a participar de todos os cultos que nós vamos ter esse mês referente a essa série Milagres. Amém? Quero convidar também os irmãos para a gente orar nesse momento, para a gente iniciar o nosso tema do dia, o nosso tema desse devocional. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Pai Celestial, nós te damos graças em todo o tempo, Pai, pela sua palavra, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é lâmpada para os nossos pés, Pai. Que hoje nesse devocional a gente possa entender, compreender, Pai, cada vez melhor a respeito dos milagres, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Pai. Que nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, guarda essa palavra no nosso coração, para que ela não seja roubada e para que ela venha a frutificar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O tema de hoje do nosso devocional é: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? É o texto de Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Meus irmãos, quando a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, nós entendemos que essa unção, ela representa capacitação, ela representa a habilitação, a autoridade, para que Jesus pudesse cumprir a missão que o Pai tinha lhe confiado. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele, em sua humanidade, ele viveu plenamente dependente do Espírito Santo. A sua vida e a sua obra nos ensina que nada foi feito pela força do braço, nada é feito pela força do braço, mas sim pelo Espírito Santo, pelo seu poder. O texto ele continua dizendo que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Isso nos mostra que o poder do Espírito Santo ele não tem como objetivo exaltar a Jesus, mas sim exaltar e revelar o poder de Deus Pai, o caráter e a vontade de Deus Pai através da vida de Jesus. Então, por onde Jesus passava, havia transformação. Os enfermos encontravam cura, os oprimidos encontravam libertação, os pecadores encontravam graça e os desesperançados encontravam a esperança. Cada encontro de Jesus carregava um propósito eterno. Nada aconteceu por acaso. Os evangelhos eles nos mostram que cada pessoa, que cada cidade, que cada circunstância fazia parte dos planos do Pai. Cada encontro foi preparado no céu. Então, Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, ele tornou possível que esse mesmo Espírito Santo, que dá esse poder, que capacita, habitasse em nós. E hoje nós somos morada desse Espírito Santo. Então, de forma que essa unção, ela não é para a nossa realização pessoal, mas para que Cristo continue sendo revelado através de nós, da nossa vida. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos vivido e andado como Jesus andou? Nós temos materializado a essência dessa nova natureza que nós recebemos em Cristo? Porque a nova criatura, meus irmãos, essa nova criatura que nós somos, não foi chamada apenas para frequentar culto, mas para manifestar o reino de Deus aonde nós estivermos. Nós fomos chamados a ser instrumento de bondade, de cura, de transformação, de reconciliação, aonde nós estivermos. E Jesus ele declarou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então a eficácia do nosso ministério não depende do nosso esforço, mas da nossa permanência em Cristo. Quanto mais permanecemos nele, mais a sua vida flui através de nós. Quando nós temos a plena consciência de que nós somos a habitação do Espírito Santo, nós passamos a levar a cura, a anunciar o reino e fazer tudo o que Cristo fez,
com essa nova identidade, de forma que já não há mais separação entre aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Passa a ser uma coisa só, integrada. Então, aonde a gente estiver, a gente está realizando aquilo que é a obra de Deus em nós, o propósito de Deus na nossa vida. E isso é natural, né? Isso flui de forma natural na nossa vida. É maravilhoso quando a gente tem essa revelação, quando acontece uma circunstância que nos leva a ter um encontro especial. E o Espírito Santo ele vem revelar no nosso coração que aquilo foi preparado por Deus. E assim como aconteceu com Jesus, acontecerá conosco. Haverá pessoas, situações e oportunidades preparadas pelo Senhor, para que a sua glória seja manifestada. Nós somos ungidos com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Cristo, de forma que nós também devemos refletir a sua presença. Então, meus irmãos, eu oro para que por onde nós passarmos, que haja marcas de Jesus, que as pessoas possam encontrar em nós paz, esperança, amor, cura e vida. Não por nosso próprio mérito ou porque nós somos capazes, mas porque nós somos a habitação desse mesmo Espírito Santo, que tem poder e continua realizando ainda hoje esses milagres. Que nós possamos andar por toda parte, fazendo bem, permitindo que Cristo seja visto em cada palavra, em cada atitude da nossa vida. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.